Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Fire Talks. Hoje nós vamos receber uma pessoa que vai falar sobre um assunto muito importante. Leandro Rispoli, tudo bem com você? Excelente. E estou aqui honrado, né, de poder estar aqui nesse momento entrevistando uma professora que foi muito importante na minha pós-graduação. Foi a tua professora? Minha professora. Olha, já estou sabendo que ela foi uma professora que impactou muito na tua vida, né? Muito. Fizemos amizade até hoje, né? Muito bom. E nós vamos falar então de um assunto que é importantíssimo, porque o próprio processo de fazer essa coisa é um processo de autocura, evolução, foi o que ela disse. Vamos saber um pouco mais sobre o processo de escrita com ela, que é escritora, mentora de escrita de livros e educadora existencial. Seja muito bem-vinda, Carla Moura! Olha! Aí sim. Muito obrigado. Do zero ao livro. Do zero ao livro. Como escrever e publicar seu livro depois dos 50. Então eu só posso daqui a 10 anos. Carla, eu posso daqui a 2 meses. 2? Já começa agora. Carla, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos ver se você tem realmente a chama ou você vai se apagar aqui na nossa cadeira quente do Fire Talks. Primeira pergunta clássica. Você escolhe falar hoje sobre Deus, dinheiro, saúde ou sexo? Deus? Deus também? Carla, se apresentando agora para a plateia como se fosse uma apresentação para Deus. Tirando todos os seus títulos, o seu dinheiro, o teu tesão na vida, quem é a Carla, na essência? A Carla, na essência, é uma filha que quer se sentir conectada o suficiente para saber que é amada e que realmente está a serviço e dizer de coração: eis-me aqui, envia-me a mim. E o final da caminhada é como o apóstolo Paulo falou, que eu ceda lugar e que Cristo brilhe em mim. Muito Amém. bom. Carla, conta a tua origem pra gente. De onde você veio? Onde nasceu? Eu nasci, o que comeu? Por onde andou? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Morei geralmente até o final da adolescência na Vila da Penha, né? Sou filha de um pai que morou na rua, em criança e adolescente, né? A minha mãe veio do sertão de Sergipe para ser empregada doméstica e depois do casamento ela ficou do lar. Então, essa é a minha história. E você perguntou, né, do que comeu, e parte da minha história tem a ver com não exatamente o que comi, mas a tendência à obesidade mórbida, e que me marcou desde o início da vida. Talvez por isso eu tenha ficado tão estudiosa, para compensar essa dificuldade com o excesso de peso. Uau! E na época da faculdade ali do Leandro, você ensinou a ele o quê? Na verdade, o Leandro já estava formado, né? Foi numa pós-graduação. Foi numa pós-graduação. Eu dei aula de neurociências aplicadas à gestão de pessoas. Caramba! Isso, na pós-graduação que o Leandro cursava. Então, foi uma disciplina bem teórica, porém profundamente prática. Eu acho que por isso marcou tanto ele. E eu vou deixá-lo fazer a próxima pergunta, então, porque tem uma história aí. Tem muitas histórias, e muito marcante. Realmente, assim, foi uma pós-graduação toda de excelência, mas a doutora Carla Moura foi uma amizade que a gente fez lá dentro e trouxemos aqui para fora, para a nossa vida.
Mas eu vou te fazer uma pergunta sobre... Você falou de Deus, eu vou falar exatamente sobre esse ponto. Quando a gente estuda, às vezes, muito a ciência, isso pode, em algum momento, criar algum conflito, e tem muitas pessoas que estudam demais ciência e se afastam de Deus. Aonde você encontra essa conexão entre Deus e a ciência? Nossa, Leandro, que pergunta maravilhosa. Eu sempre brinco que as pessoas que têm a ciência como religião sabem pouca ciência. Porque ontologicamente e epistologicamente a gente sabe que todo conhecimento é lacunar. Eu sou muito adepta do método científico vigente, tradicional. Só que existe um universo infinito que não foi comprovado pela ciência. Porque, embora seja um método rigoroso, ele requer tempo. Eu desenvolvi um método de formação de profissional em serviço, eu levei 15 anos para desenvolver esse método. Antes do mestrado, eu fiz mestrado e doutorado. Então, é impossível que a ciência caminhe na velocidade da vida. Então, tem muitos mistérios que a ciência não ratifica só porque não comprovou. Então, quem sabe muita ciência entende que é um fragmento o que se conhece, inclusive do cérebro humano. Existe muito mistério ainda para ser desvendado. E esse mistério pode ser, inclusive, uma inteligência maior que orquestra tudo. Eu estava falando para o Gabriel, antes da gente começar, que eu tenho tido a oportunidade de conversar com grandes físicos brasileiros que têm usado a sua notoriedade para falarem de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Assim como eu também comecei a conhecer, de fato, quem é Deus depois de me enveredar pela mecânica quântica, física, mecânica quântica. Eu fui no lado racional da coisa para entender primeiro, e quando eu entendi, aí sim, eu acredito que algumas pessoas precisam desse caminho, um caminho mais racional também. Por isso eu acho tão importante esse assunto, né? E, doutora Carla, como que foi essa trajetória até você encontrar e se apaixonar pelo assunto que hoje você ensina? Bom, desde a época da alfabetização, né, já havia um elogio com relação à escrita. Mas eu decidi realmente me dedicar a contar histórias e ensinar pessoas a contarem suas histórias quando a minha história foi contada num pós-doutorado e a pessoa obteve o título a partir da escrita da minha história, porque eu tive um processo muito forte de ativismo social, de assessora de movimentos sociais. E ela me entrevistou. Eu achei maravilhoso aquilo, só que eu prometi a mim mesma que muita gente podia escrever a minha história, só quem não poderia deixar de fazer isso seria eu mesma. E assim, com esse processo, eu desenvolvi o meu método. Claro, eu sou formada em letras, professora de língua portuguesa a vida toda. Eu fui adquirindo ferramentas em toda a minha formação acadêmica e fora, inclusive terapêutica, porque os bloqueios de escrita são muito mais emocionais e espirituais do que técnicos, e criei o meu próprio método chamado Do Zero ao Livro. É um método patenteado, registrado, que ele dá conta de toda a cadeia produtiva do livro, desde a pessoa não ter a ideia até ela lançar, publicar, tanto no digital quanto no físico, com estratégia best-seller. Uau! Doutora Carla, palmas para ela, por favor. E aqui eu consigo, com o teu livro, chegar até que ponto? Qual resultado eu consigo ao aplicar os exercícios? Porque eu vi que tem muitos exercícios aqui. Eu já consigo sair com um esboço de um livro? Consegue. Consigo? Muita gente consegue com o meu livro. É por isso que ele é tão prático. Porque informação, conhecimento,
as redes sociais, a internet está cheio. Agora, você precisa se conhecer primeiro, se valorizar primeiro, entender o seguinte, que uma colher do seu conhecimento pode ser um banquete para uma população faminta. Então, se valorize, perceba que o que você aprendeu pode ser muito valioso para muita gente. E é isso que eu faço você resgatar no livro. O valor da sua experiência, o valor do seu aprendizado e o desejo de compartilhar isso com o mundo, tendo o seu legado eternizado através do livro. Não é à toa que todo mundo diz, né? Você precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro para ter a sua realização existencial. E o livro, já foi falado aqui, o livro é um filho. O livro é um filho. Então, você consegue, sim. É uma forma de que quem não puder acessar a mentoria de alguma forma, já se desenvolve com o livro, que é muito mais acessível e está disponível pela internet, tanto físico quanto digital. Muito bom. E, doutora Carla, qual é o maior pecado dos escritores ou dos aspirantes a escritores quando eles chegam até você? Revisar enquanto escreve é o maior pecado, porque o nosso cérebro, vocês sabem, tem 2 hemisférios. O hemisfério criativo do escritor não é o mesmo do revisor, do rigoroso. Pode concluir. Então, não revise. Colocou o chapéu do escritor criativo, vá até o fim. Depois, eu ensino a revisar de forma rápida, prática, e a sua escrita fica linda e correta. Mas vá até o fim. Não revise o que você escreve. Muito bem. Plateia, vai preparando aí uma pergunta. Quem gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Carla? Olá, doutora. Bom dia. Excelente explanação sobre o seu trabalho. E eu queria entender de ti qual foi o principal insight da conexão da neurociência, a ciência e Deus que você teve ao longo dos seus estudos. O principal insight, eu já falei um pouco, é entender que é impossível que não haja uma inteligência criadora por trás de tudo o que há. O movimento dos planetas, e você olhando com os equipamentos corretos, você vê a semelhança do microcosmos com o macrocosmos. Você olha o átomo, ele é muito parecido com o espaço sideral. E é claro que não é coincidência, eu não acredito em acaso. E não são excludentes, Deus e ciência. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que eu verei isso vivo ainda, a física comprovar a existência dessa inteligência, que não está nem aí para o que a gente chama, se é Alá, se é Jeová, se é Deus, essa inteligência não está nem aí, ou mesmo o universo, muita gente chama de universo. O importante é que nada é por acaso, e nós estamos a serviço de co-criar um mundo melhor para todos nós. Mais uma pergunta. Alô, opa, tá saindo. Você falou uma frase que na hora eu olhei para todo mundo aí. Uma colher do seu conhecimento pode ser um banquete. Se você puder resumir rapidamente, qual é essa colher para a gente? Dá um pouco dessa colher para a gente também aqui, se banquetear. Resuma todo esse conhecimento, como você resumiria em 1 minuto, né? Esse conhecimento que você tem para encantar, né? Encantou todo mundo. Qual seria o minuto mais importante do seu conhecimento, né, para a gente? Meu Deus. Qual seria o minuto mais importante do seu conhecimento? Da sua mensagem, qual é a mais importante? Tenha gratidão pela dádiva divina que é a sua vida.
E em gratidão a essa dádiva que é a sua vida, escreva o melhor do que você aprendeu. Isso vai curar você, mas, sobretudo, vai deixar para esse mundo o tesouro que você carrega dentro de si. Além de se curar, publique, pelo amor de Deus, e lance. Faça uma divulgação desse seu conhecimento e torne ele acessível para todo mundo. Não banalize, não ache que nada é trivial e nada é óbvio. Se serviu para você, passa para frente. E a nossa corrente do bem só cresce. Doutora Carla, Não, eu quero ser mentoreado para escrever meu livro. Agora? Gente, Hoje? minha melhor professora, eu falei para vocês, eu falei, ó, se prepara, o melhor está no final aí. Doutora Carla Moura, você sempre me impressiona e é sempre um orgulho, uma grande honra estar ao seu lado. Muito obrigado. Obrigada. E, infelizmente, o nosso tempo acabou. Mas você ainda tem 1 minuto, aproveite para fazer de verdade agora o seu pitch top, se apresentando, redes sociais, livro, fica à vontade. Se você quer aumentar o impacto social e a contribuição do seu trabalho no mundo, faça o seu maior cartão de visitas, que é um livro. Nada te apresenta melhor do que o seu livro escrito. A mídia entende como utilidade pública. A sua autoridade cresce e, sobretudo, você traz para a sua passagem aqui na Terra um novo significado. A mentoria do zero ao livro leva você por todos os passos, dá conta de toda a cadeia editorial e ainda ensina você a se apresentar e, pela oralidade, você complementar o trabalho feito com a sua escrita. É uma mentoria completa. Meu Instagram é DRA, Carla Moura, e o meu YouTube, Carla Moura, mentoria de escrita. Você tem um vasto material para se desenvolver, conta comigo sempre. Palmas, 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 palmas.